Meus irmãos, quero deixar nossos avisos. Amanhã nós temos aqui nosso culto de ceia do Senhor. Estaremos aqui mais uma vez cercando a mesa do Senhor. Então, os irmãos que são membros do corpo de Cristo deverão estar aqui. Porque toda a igreja sabe que durante a semana são poucos que congregam, não? São poucos que têm essa oportunidade de congregar. Alguns trabalham, outros estudam, outros Deus sabe. Domingo, irmãos, aquela escola bíblica abençoada. Nossa escola está uma maravilha. Quem não participa ainda, venha para ver, não é? Venha para ver como está a nossa escola. Está uma maravilha. Aos irmãos, e à noite, grande culto de louvor e adoração a Deus. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus com mais um. Quando cantamos, nós vamos entregar a Deus a nossa contribuição. Nossas ofertas, dízimos que nos servem para a manutenção da obra de Deus. O irmão Eduardo estará orando a Deus. Obrigado por essa vida, Pai querido. Muito obrigado, Pai, por ter feito nossa vida, Pai querido, da vitória e da sentimento do céu da terra, que vai contribuir, Pai, para o mundo da fé. Pai querido, não tua bênção, em nome de Jesus. Oi. Cristo fiel amigo. Ele
Amém? Deus abençoe todos os irmãos que contribuíram com a obra de Deus. O irmão está conosco, não é visitante, mas é membro da nossa igreja. Irmão Moacir, minha esposa, irmã Rose, eles estavam prestados aí vindo uns dias, né? Mas eles voltaram. Então fica de pé, quem sabe algum irmão não conhece aqui esse casal. Já congregou conosco por um tempo, foi embora, uma vez foi para a Bahia, voltou, agora ele foi mais para perto, para Minas, né? Mas voltou outra vez. Esse está aqui conosco. É bem-vindos? Amém. É da praça. Deus abençoe, irmão, você e sua esposa. Meus irmãos, pedir oração em favor de Walter, que não está bem de saúde. Vamos lá, Walter. Quem é Walter? Valtinho do lanche? Não está bem? Hã? Não é não? Ah, não é Deus, está pedindo só. Não conhecido. Ah, não é o Valtinho do lanche não. Ah, então vamos em pé. Vamos orar a Deus. Irmãos, vamos orar pelo nosso pastor. As notícias não são muito boas. Mas eu acredito que Deus pode tirar ele da situação. Em breve ele possa estar na casa de Deus, né? Sempre eu digo, irmãos, o pastor Osmar para mim é um pai. Quando eu cheguei aqui em Sorocaba, eu não fiquei um mês parado. Assim que eu cheguei, ele já me mandou lá para o Novo Mundo. Fui recebido uma semana, na outra me mandou. E essa casa estava abandonada aqui. No dia que eu fui recebido lá na sede, ele disse: chegou o pastor de Santa Maria. Ele profetizou: chegou o pastor de Santa Maria. E já vai estar 29 anos que eu estou aqui com vocês. Agora, mês de julho, se não estiver vivo até lá, eu creio que eu esteja, né? Eu acho que eu vou estar aí. E você também. Estaremos aqui completando 29 anos que iniciou esse trabalho aqui. E desde o primeiro dia até hoje, a gente está aqui. Né? Quantos já passaram por aqui, já foi embora? Alguns foi para a glória, né? Outros foram para outros lugares. Outros foram para o mundo. Mas você está aqui. Você não é o primeiro dia aqui. Manzano também está. Mano Luiz Carlos. Essas meninas tinham nem nascido ainda. Está aí a maestria. Isso é Deus que faz, né? Isso é Deus que faz. Aleluia. Pedro não estava no primeiro dia, não, mas desde o início também está aqui. Ajudou nós a fazer muita coisa aqui. Não? E graças a Deus, irmão, Deus nos tem guardado até aqui. Não que ele seja melhor do que ninguém, mas é a misericórdia de Deus. É a graça, o favor que você não merece ou não merece. É por isso que nós estamos até aqui. Vamos orar a Deus, irmãos. O irmão Ismael estará orando a Deus. E depois nós estaremos meditando na palavra de Deus. Presente esse Walter. Deus sabe quem é. Sabe onde ele mora? Pode o Senhor, Deus. Sabe, irmão? Aleluia. Vamos orar e Deus vai visitar a casa dele. Isso que o pastor estava falando aqui hoje, eu estive na sede hoje, fui para acertar uns papel lá para acertar. E ele falou isso. Teve um pastor lá que falou a respeito desta igreja. Diz que essa igreja aqui é uma igreja diferenciada. Aí eu falei para ele, assim, olha, sinceramente, eu nunca saí da igreja lá para visitar outra igreja, mas a igreja ali é uma igreja abençoada. Aqui nós já temos visto muitas coisas, muitas bênçãos do Senhor, e muitas pessoas querem vir aqui, muitas pessoas querem participar.
Eu até falei, ele falou assim, o pastor ele vai fazer 29 anos lá. Eu falei, isso mesmo, 29 anos. Mas sempre aguardando, pedindo a misericórdia de Deus para não errar. Porque às vezes nós, com poucas palavras, nós podemos jogar tudo para baixo. Querido Deus e Pai Celestial, neste momento, Senhor, eu estou na Sua presença, pedindo, meu Deus, a Sua graça, o Seu Santo Espírito, pedindo o Seu amor, a Sua bondade. Te louvo, Senhor, por esta oportunidade tão gloriosa de estar, Senhor, na Sua presença. Pedir que o Senhor há de abençoar essa pessoa chamada Glauco, que o Senhor há de visitar o coração dele, visitar a casa. Eu não sei, Senhor, o que se passa com ele, mas o Senhor é um Deus todo-poderoso, Deus onipotente e misericordioso. O Senhor sabe muito bem o que ele precisa. Te peço que o Senhor há de abençoar também, Senhor, a vizinha da irmã Menuana. Pai Santo e Justo, que o Senhor possa lhe estender as suas misericórdias, o seu Santo Espírito. Também não sei o que se passa na vida dela, mas o Senhor sabe, o Senhor é um Deus onisciente e poderoso. Também te peço, Pai amado, que o Senhor há de estender as suas misericórdias naquele irmão, naquela irmã que às vezes estão, Senhor, impossibilitados de estar neste lugar. Pai Santo e glorioso, como o Senhor sabe, como o Senhor é poderoso, Deus fiel e justo, que lá de cima o Senhor nos vê. Pai Santo e justo, quantas pessoas às vezes estão tristes, às vezes com a vontade de estar, Senhor, a andar e glorificar e estar neste lugar e não pode. E aqui, Senhor, nós temos este privilégio tão glorioso. Temos as nossas pernas, temos os nossos braços, temos os nossos olhos, temos a saúde, Senhor, para estar neste lugar. E por isso, meu Senhor, nós te glorificamos. E muitos às vezes não têm as pernas, não têm mais governo para estar. Pai Santo e Justo, mas o Senhor sabe também. Pai amado, eu te peço que o Senhor há de estender a sua misericórdia ao teu servo, Senhor, o pastor Osmar José da Silva, que ali está, Senhor, naquele hospital. O Senhor há de estender a sua misericórdia, o Senhor sabe se é tempo ou não é. Pai Santo e Justo, o Senhor pode sustentar debaixo da sua graça. Te peço que o Senhor há de abençoar também, Senhor, o pastor Manuel, que a partir desta hora o Senhor há de estender a sua misericórdia, abrindo, Senhor, as portas celestiais sobre as nossas vidas. Na palavra podemos escutar e aprender. Pai Santo e Justo, usa poderosamente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos. Hoje de manhã eu levantei, meu Deus, eu preciso de uma palavra para a igreja. Eu quero compartilhar com os irmãos em Atos, capítulo 1. Inclusive, na nossa série, eles estão estudando o livro de Atos, né? Esses dias, estão estudando o livro de Atos. Mas eu vou pegar apenas um versículo, um ponto de partida. Atos, capítulo 1, e o versículo 1. Atos 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Deus, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Observem, ele começou não só a fazer, mas a ensinar. Meus irmãos, que Deus nos ajude duas coisas interessantes. Ele fazia, ensinava. Porque hoje está dando o contrário. Tem muitos que ensinam, mas não faz. Ensina, mas não faz. Agora, Jesus ensinava, fazia
e ensinava. E Jesus é Senhor, vocês sabem, não é? Ou não? Ele é Senhor. No livro de Jó, no capítulo 36, e o versículo 22, diz: quem ensina como ele? Vamos buscar, velho, para nós. Quem ensina como ele? É? Quem ensina como ele? Quem ensina como ele? Há uma promessa no Antigo Testamento que eles seriam ensinados por Deus. O Verbo divino veio, tornou-se carne e esteve entre eles, o seu povo, para ensiná-los. Quem ensina como ele? Meus irmãos, às vezes nós usamos Mateus capítulo 11, e o versículo de número 29, para os ímpios, não é? Para as pessoas que não são crentes. O que Jesus disse aí? Tomai, pode ler. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprender de quem? Dele. Aprender o quê? Mansidão. Mansidão. E humildade. Tem pessoas que você olha nele assim, você olha assim, meu Deus, parece um carneirinho. Até o jeito de andar parece. Mas, se você procurar mansidão, se você procurar humildade, não tem. E está na igreja há muito tempo. Nunca aprendeu com ele esses quesitos, fruto do Espírito. Às vezes batizado com o Espírito Santo, que fala línguas, mas não aprendeu muita coisa não. Nós estamos aqui num culto de ensino. Esta palavra ela serve para mim, serve para você, serve para todos nós. Será que realmente nós aprendemos? Ser manso e humilde? Fazer, a Bíblia diz que ele ensinava e fazia. Enquanto os fariseus, os saduceus, os escribas ensinavam, mas não faziam. E Jesus chamou eles de hipócritas. Ensinava, mas não fazia. Não existe um ditado por aí? Faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Existe um ditado. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Porque se você for fazer o que ele faz, você vai para a cadeia. Tem muita gente por isso. Meus irmãos, João capítulo 13,
Evangelho de João 13, do 13 ao 15. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, Eu sou. porque eu o sou. Eu sou. Ora, se eu, Mestre senhor e mestre, vos lavei os pés, também. vós deveis também lavar os pés uns dos outros, Porque eu? porque eu vos dei o exemplo, Para quê? para que, Como eu fiz, façai vós também. façai vós também. Pastor, vai lavar o pé um do outro. Lá no Oriente, lá tinha um costume. Chegava um viajante na sua casa, como cortesia, como hospitalidade, lavava o pé do viajante. Agora Jesus bora mandar, se cinge uma toalha e lava os pés dos seus. Quando chegou no Pedrão, Pedrão disse: não, ninguém não. Tu nunca me lavarás os pés, viu? Você está se rebaixando demais. E Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. E ele disse: ah, é? Então me lava tudo. Cabeça também. Eu disse: não. É só o pezinho, tá bom. Só o pezinho, tá bom. Sabe, irmãos, esse lavar os pés aqui fala de humildade, de hospitalidade, de ajudar uns aos outros e outras coisas, não entrar no detalhe. Assim como eu fiz, façai vós também. Olha, irmãos, lavar o pé de Pedro era até bom, um amigão do Pedro, né? Lavar o pé de João, que bom, né? Aquele que recostava, discípulo amado. Mas lavar o pé de Judas Iscariote, o traidor, é fácil. Amar quem nos ama é muito fácil, mas amar aquele que não nos ama, e Jesus mandou amar. Nós estamos com dificuldade de amar até uns aos outros, imagina amar quem não nos ama. Meu Deus, que coisa, não? Vamos em frente. Fazer como ele fez. Coisa maravilhosa, não? Mas vamos em frente. Eu gosto muito desse livro de artes. Eu gosto da Bíblia. Mas vamos em frente. Outra coisa, andar como ele andou. Andar como ele andou. Primeira de João 2, versículo 6. Andar como ele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Jesus está em mim. Eu sou o templo de Jesus. Mas está andando como ele andou? Está andando como ele andou. E como é que ele andava, irmão? Atos 10, 38. Como é que ele andava? Como é que ele andava? Como Deus ungiu a Jesus De Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Viu? Andava fazendo o quê? O bem.
a todos, e curando o quê? Os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que tem de ungido por aí, não? Viu, não? O que tem de ungido por aí, não vai demorar a aparecer a quarta pessoa da Trindade por aí. É tanta gente ungida. É cheio de unção, né? Aquele é cheio de unção. Mas o que ele está fazendo? Como é que ele está andando? Será que ele está andando como Jesus? Fazendo bem a todos? Deus ungiu ele para ele fazer o bem. Eu sou batizado com o Espírito Santo, irmãos. Eu tenho os 9 dons. Um dia chegou no pastor Cício de Lima, Cício Canuto de Lima: pastor, eu tenho os 9 dons. Aí o pastor disse: não, você esqueceu de mim, você tem 10. O quê? Tem mais algum que você tem da mentira? Porque hoje é muito fácil abrir a boca e dizer: eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o bambambam, eu sou a última bolacha do pacote. Mas como é que está andando? Está fazendo bem para alguém? Ou está escandalizando a obra de Deus? Jesus dava, falar como ele falou. Será que Jesus estava falando bobagem por aí? Tinha um pastor, um movimento que teve lá agora, lá para baixo, lá do sul, né? Ele usou uma expressão muito massa: quem não concorda vai para baixo da. Isso é a expressão de quem é ungido. São expressões que não pode se ditar em público. Expressões chulas. E a igreja, irmã, João 7, 44 ao 46. Falar como ele fala. Falar como ele falava. João 7. É 7, 44 ao 46. E alguns deles queriam prendê-lo. Alguns queriam prendê-lo. Mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhe perguntaram: Por que não trouxeste? por que o não trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Nunca alguém falou como ele fala. Nunca homem algum falou como ele fala. Se ele andava só fazendo bem, ele não estava falando mal de ninguém. Nós temos muita facilidade de falar mal dos outros. Em vez de falarmos a palavra, nós falamos mal dos outros. Mas Jesus falava a palavra. O servidor, depois que ouviu a sua palavra, disse: não dá para prender esse homem, não. Nunca nós ouvimos uma palavra como essa, como ele falava. Irmãos, e tem uma coisa, irmãos: ele não falava nada em oculto. Hoje existem os crentes ocultos, né? Ele não fala nada, mas ele é. Ele é cheio de mistério. Cheio de mistério. Gosta de falar as coisas escondidas. Gosta de dar umas cutucadinhas escondidas.
Você não tem coragem de falar, cara a cara, mas fala às escondidas. João capítulo 18, do 19 ao 21. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Falei? Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam. Nada disse em oculto. Nada disse em oculto. Não, tá bom. Nada eu disse em oculto. A minha doutrina eu disse publicamente. Está aí o povo que ouviu para eles. E não é um camarada daqui que tem uma bufetada em Jesus? É assim que responde ao sumo sacerdote? E Jesus disse: se eu falei mal, dá testemunho do mal. Mas se eu falei bem, por que me fez? Jesus só falava bem. Sabe, irmãos, João 4, do 31 ao 35. Evangelho de João, capítulo 4, de 31 ao 35. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, Dizendo: Rabi, como? Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Uma comida eu tenho para comer. Vai até o 34. Vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe Certo. porventura alguém Tá de comer? comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou E e realizar. realizar a sua obra. Ao versículo 35, olha aí. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a Aceita? seca? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a seca. Levantar vossos olhos e ver que a seara está madura. Lá em Mateus diz que, mas são poucos os ceifeiros. Eu vou falar uma coisa aqui, até meio baixinho, tá? Para que ninguém lá fora escute. Mas os ceifeiros estão muito pouco. Aqueles que querem fazer mesmo a obra, está muito pouco. A gente às vezes marca um ar livre uma vez por mês quando faz, né? 10% vai lá no ar livre. 10%. No final do semestre passado nós fizemos um culto aqui na frente. Muita gente que estava na escola foi embora, não ficou não. Ficou não. Poucos filhos. Aqueles cultos ar livre que a igreja é toda. Banda, coral, mocidão, fazer aquele movimento, chamava atenção. Hoje não chama mais atenção, porque a reúne lá 4 ou 5 coitadinhos lá, gritando lá com a caixinha assim. O povo passa assim, os doidinhos, malucos, não chama mais atenção. Porque os ceifeiros são poucos. Poucos. Que situação, não?
Que Deus nos ajude. Agora vamos dar alguns exemplos. Primeiro, lá no Antigo Testamento, não é todos que podem dizer o que esses homens disseram. Olha para mim e faz o que eu estou fazendo. Olha para mim e faz como eu quiser. Juízes capítulo 7. Vamos ver lá no versículo 17. Juízes 17? é. 17? Acho que é. 7, 7 e 17. 17. Falei? Pode ler. E disse-lhes: olhai para mim, Olhar para mim. fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, Como eu fizer, assim fareis vós. assim fareis vós. Sabe, irmão, isso aqui é muito. Mas é difícil, irmãos. Sabe? O que eles tinham? Buzina, cântaro e tocha. Eu tenho buzina, eu tenho cântaro e eu tenho tocha. Acesa, não é apagada não. Irmão, estou com uma tocha dentro do meu coração. Estou queimando. Mas convida ele para ir para a guerra. Cântaro, buzina fala, é buzinar mesmo, buzina é falar para a palavra. Tocai a buzina. Eu tenho chamada, irmão. E cadê a buzina? Cadê a buzina? A buzina está aqui enferrujada, encostada no canto lá. Eu não uso buzina. Não uso buzina não. Que Deus tenha misericórdia. Não? Juízes 8:4. Ele tocou a buzina. E Juntou. quando Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens e com ele estava, já Cansado. mas ainda perseguindo. Cansados, mas ainda perseguindo aqueles 300. As irmãs sempre cantam aqueles 300, né? Cansados, mas perseguindo. Eu vou falar uma coisa que eu nunca ouvi tanta gente cansada, que não pode mais fazer nada. Não vou na quarta, não vou na sexta, porque estou cansado. Eu não vou para o ar livre porque eu estou cansado. Eu não vou fazer visita junto com o pastor porque eu estou cansado. Eu lamento informar os senhores que eu já saí muitas vezes sozinho. Aparece olha aqui. Cansados, mas perseguindo ainda. Estou cansado, mas vou orar, eu vou orar. Estou cansado, mas vou pregar. Estou cansado, mas eu vou evangelizar. Estou cansado, mas eu vou visitar os enfermos. Eu vou visitar os órfãos. Eu vou visitar as viúvas. E se eu estava fazendo uma soma aqui, nós temos aqui mais ou menos umas 10 ou 15 viúvas que congregam aqui. E elas precisam da visita. Cansado, mas visitando os enfermos.
os órfãos, viúvas, cansados, mas congregando. Ah, porque eu trabalho, eu também trabalho. Eu trabalho. É difícil um dia que eu não ande aí 5, 10 quilômetros, arrastando um carro, caindo. Opa. Eu vivo do meu suor. Mas um dia que os senhores não me veem aqui, ou eu estou doente, ou eu viajei, eu fui congregar, fui cooperar numa igreja, quando eu sou convidado, porque tem muita gente que é oferecido, e às vezes sai sem falar com o pastor, depois morar no Facebook, olha eu aqui, a cara desse tamanho, não dá satisfação. Mas para congregar, vai estar cansado. É uma canseira que eu vou fazer um enfado. Meus irmãos, vamos no Novo Testamento. Ousadia. Quem anda com Jesus tem ousadia. Quem anda com Jesus obedece. Atos capítulo 4, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Ah, maravilharam. Eles andam com ele. Eles andaram com ele. Importante andar com ele. E dificilmente é quem anda com Jesus não fazer a obra dele. Quem anda com Jesus não chamar a atenção. Andaram com ele. Os homens são ousados. Os homens não têm medo. Os homens estão todo dia lá no templo. Vão prender eles. Prendeu eles. O outro vai lá e diz: vai lá, vai lá. E fala todas as palavras desta vida. E nós não tínhamos lá pegar ele, a gente chegou lá, não tinha ninguém, ele estava pregando no templo. Os homens que nós pregamos, estão lá no templo, pregando. Meus irmãos, nós encontramos um homem aqui que nem crente era ainda. Não era batizado nas águas, não era batizado no Espírito Santo, mas ele fazia coisas que muitos crentes não fazem. Atos 10, verso 1. E havia em Cesareia um varão cujo nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, Verso 2. piedoso e E temente a temente? Deus com toda a sua família. Temente a Deus com toda a sua família. O qual? Qual fazia muitas esmolas ao povo E de contínuo. orava a Deus. E de contínuo orava a Deus. Esse homem já pertencia à igreja. Mas fazia muita coisa que os crentes, muitos hoje não fazem mais, viu? É comum, no dia do Santa Ceia, quando você fala amém, a metade está sentada conversando. E veio para a comunhão. Consagrado para a comunhão. Que já não dobra mais o joelho quando chega na igreja. Não dobra mais o joelho, não. Tem mais compromisso nenhum com oração. Não dá uma esmola para ninguém. O que ele fazia mesmo? O que ele fazia mesmo? Dava esmola? É só dar esmola? Muitas esmolas ao povo. De contínuo orava a
Deus, na maior parte das nossas igrejas, o ministério da oração acabou. Agora tem ministério do louvorzão. Inventaram agora os levitas. Ministério de levita agora. Estão judaizando a igreja. Os levitas. Que coisa. Eu estou ficando meio, sinceramente. Estou meio nervoso, não? Estão inventando muita coisa, enchendo muita linguiça, viu? Muita carne. Mas, meus irmãos, um outro exemplo. Paulo ensinava e vivia o que ele ensinava. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23. O que eu recebi? O que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Senhor Jesus, na noite. Tá bom. O que eu recebi, eu ensinei. O que eu recebi, eu ensinei. E o que eu ensino, eu vivo. Sabe por que ele vive? Capítulo 11, versículo 1. Por que ele vivia? E tinha a audácia de dizer que vivia. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu vivo em Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. A vida que eu vivo agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E vivia Cristo. Ele respirava Cristo. Ele pregava Cristo. Ele disse: a minha pregação não foi com eu nada propus saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Meus irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 17. Sede também meus imitadores. Sede meus imitadores, Irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim. pelo exemplo que vocês vivem. A gente dá exemplo. Dá exemplo. Porque eu falo, irmãos, não é que todos podem dizer isso aqui não. Capítulo 4, versículo 9. Também aprendeste Aprendeste, e recebeste recebeste, e ouviste e vistes em mim. e vistes em mim. Isso fazei. Isso fazei. Deus de paz será. E o Deus de paz será convosco. Eu estou vendo meu pastor orando, eu vou orar. Eu estou vendo meu pastor sair fazer visita, eu vou com ele. Meu pastor está consagrando, vou consagrar juntamente com ele. Eu vou ajudar ele. Eu vou andar com ele. Você sabe por que Josué foi bem sucedido e tornou sucessor de Moisés? Porque não apartava da porta da tenda. Aonde Moisés estava, Josué estava. Se Moisés estava no alto monte, ele estava no pé do monte. Josué estava dentro da, Moisés estava dentro da tenda, ele estava na porta. A Bíblia chama ele de servidor de Moisés. Nós são poucos que querem servir, mas a maioria quer ser servido. Um dia lá na sede, o pastor chamou o povo para tirar a oferta, apareceu uma mãe, disse que tamanho, para vocês fez a oferta. E um diáconozinho bem sentado com a mão na mão da mulher, sentado no banco.
O pastor falou assim: o senhor foi separado para servir a igreja, levanta e vem ajudar. E pensando na risadinha amarelinha, levantando a cara dele. Mas pastor, pode fazer isso? Pode! Eu costumo ver quando vê alguém aqui que tem título aqui sentado sem fazer nada. Enquanto aqueles que não têm título, faz. Quando a pessoa é separada para ser diácono, é porque já é. Ele não vai ser separado para ser, não, é porque já é, independente do título. Agora, para finalizar, que a hora terminou, Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Atentando para a sua maneira de viver. Está escrito aqui: lembrai dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Porque temos por isso, se você for olhar para ele, não dá. Não dá. Se você for atentar para ele, você vai dormir também. Você não vai fazer mais nada. Só tem o título. E olha, é uma briga de foice por causa do título. Meu Deus do céu. Aí você vai ver os requisitos que a Bíblia pede, que a Bíblia exige, não tem. Não dá para tentar para a maneira dele viver, porque você vai se desviar. Você vai ser igual ou pior do que ele. A gente vê nas manchetes, é tanto escândalo. É tanto escândalo. Você viu o que o fulano fez? Você viu o que o ciclano fez? Não dá para imitar essa gente. Mas aqui é para imitar aqueles que falaram a palavra de Deus, que tem compromisso com Deus, que tem compromisso com a verdade, que tem uma vida ilibada, uma vida santa, irrepreensível. Não são aproveitadores, mentirosos, sem caráter, sem pureza. Está falando de pastores chamados por Deus, escolhidos por Deus, para imitar a fé deles e a maneira dele viver. Maneira de viver. Que aonde ele passa, todo mundo observa e diz: ó, faz como aquela mulher. Meu velho, eu estou pensando no negócio. Eu tenho observado aquele homem. A sua maneira de andar. Como é a maneira dele viver. E como ele passa por aqui. Eu tenho observado que ele é um santo homem de Deus. É imitar a fé desses. É imitar esses que fazem o bem. Esses que têm compromisso com Jesus. Que anda como Jesus andou. Que fala como Jesus falou. Que tem testemunho de Jesus. Que não se envergonha da cruz. Imitar a fé desses. Não é de qualquer um, não. Porque se você for imitar alguns que tem por aí, é perigoso você ir até preso. É perigoso você cair na malha do leão.
se você for imitar. Mas imite os santos homens de Deus. Irmãos, eu vou fazer 50 anos de crente. Quantos pastores o senhor já teve? Ó, até agora. Pastor Jairo Bartolomeu da Rocha, em memória. Pastor Luiz Vicente Branco, em memória. E pastor Osmar José da Silva. 3 pastores. E eu quero imitar a fé deles. Eu quero andar com eles, porque eu sei que a coroa deles está garantida. E eu gosto de imitá-los. Pastor José Hélio, Edilon, Machado. Entendeu, pastor? Quem assinou a minha credencial chama-se José Hélio Bezerra da Costa. Minha credencial está assinada pelo pastor José Hélio Bezerra da Costa. O senhor é porque o senhor é bom? Não. É porque Deus é bom. Porque Deus é misericordioso. Porque se não fosse a sua misericórdia, eu não estava aqui nem você. É a misericórdia. Agora vamos procurar imitar gente que tem nome santo, pessoas de caráter, pessoas que você pode confiar. Amém? Vamos de pé. Irmão Hélio, ore ao Senhor. Peça a Deus que nos leve em paz. Pode ser, irmãos? Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos por tudo que temos ouvido, Senhor Deus, aprendendo, Senhor, a cada dia da Tua palavra. Senhor, nos ajuda, ser ouvinte, Senhor Deus, que possa guardar a Tua palavra e colocar em prática, Senhor, a cada dia. Não nos deixa, Senhor, ser ouvido e esquecido, meu Pai. Nos abençoa grandemente a Tua igreja, o Teu povo. Cuida do pastor Osmar, Senhor Deus, que está no hospital, da graça, saúde do Teu filho, repreendendo toda enfermidade e todo mal, Senhor. Meu Deus, nos leva em paz, nos dá uma noite abençoada, um sono tranquilo. Guarda nosso retorno para nossa casa, livra de todo perigo, de todo mal. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. O povo de Deus diz? Amém.